Fala, amigão. E aí, Deu tudo bem? certo? Tudo? Deixa só eu afastar um pouco aqui, que eu É, acho que caiu aqui também. tá. E aí, tudo em ordem? Graças a Deus. Um pouquinho Consegue, cansado dessa Covid, mas tudo né? bem. Consegue me ouvir direito? Tô te ouvindo bem. Tá Bem, me né? ouvindo bem? Eu ouço bem, sim. Tá bom. Aí entraram o Tom, o O George, George, o é, pessoal daqui de casa, enfim. né? Lá em Juruti, não sei se alguém vai ver. A tua irmã tá aí, que eu já É? vi. Ah, sim. É, Vamos lá. são 20 São horas. 8 horas. É tradição do escritório cumprir horário, disciplina sempre, em primeiro lugar. A Ana Celeste acabou de entrar aí, pela etiqueta e tal. Ana Celeste, muito obrigado pela tua presença. É, pessoal, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Instagram. Esta é a nossa saudação conhecida já. Nós, no escritório hoje, comemoramos 3 anos do início das nossas atividades de advocacia tributária. Para nós é uma grande alegria poder compartilhar com todos vocês que prestigiam o nosso trabalho este momento, porque, digamos, é o ápice de um caminho que nós trilhamos desde a nossa experiência lá no escritório Silveira Tias e ainda, claro, pretendemos seguir adiante com a ajuda de Deus e de todos vocês. E a ideia aqui hoje é exatamente de partilhar com as pessoas que acompanham o nosso trabalho a nossa experiência, como nós começamos, as nossas dificuldades, os nossos desejos, as nossas alegrias, enfim, o caminho que nós traçamos para tentar ajudar outras pessoas que também pretendem iniciar na advocacia tributária ou em outra área do direito, fazendo um trabalho próprio, quer dizer, para si, arriscando, não é, para ter um benefício próprio. E aí o Gil já é veterano em live, ele vai ajudar a gente aqui nas reflexões. Olha aí, a dona Piedade acabou de entrar. Nós traçamos um roteiro aqui de conversa para tentar alinhar melhor as ideias. Nós vamos falar como nós estávamos antes de nós começarmos o nosso trabalho, onde nós estávamos, como foi o processo de constituição do escritório, por que a advocacia tributária, as dificuldades, as vantagens e também a dinâmica administrativa do escritório e as perspectivas para o futuro. Além, claro, de nós falarmos um pouco da nossa atuação nas mídias sociais. E aí, Gil, onde é que nós estávamos antes de nós, claro, começarmos o nosso trabalho aqui no escritório? Cara, pois é muito, muito bom ver a Jordana acompanhando a gente, né, aqui na nossa live, porque a gente começou no Silveira Tias, que é o escritório do pai dela, que é um dos mais conhecidos aqui no norte, né, norte e nordeste. É um grande escritório, um escritório que a gente tem muito respeito, admiração, tudo o que a gente aprendeu com eles, né? Na área tributária, especificamente, eu posso prestar homenagens aqui ao Leonardo Menescal, que foi o meu mentor em várias situações, né, na parte dos tributos estaduais e municipais. E também eu vou falar do Márcio, né, também, que nos acompanhou, que me acompanhou também durante um bom período e que trabalhou diretamente contigo também, né, que sempre foi um grande mestre. Enfim, eu queria realmente agradecer sempre ao pessoal do Silveira Tias, são pessoas muito especiais para a gente, são pessoas éticas que trabalham muito bem e a gente estava lá, a gente se encontrou nesse caminho lá, eu acho que eu já tinha um ano mais ou menos no escritório, né? Aí tu entraste na vaga, se eu não me engano, da Gisele, e aí a gente ficou trabalhando lá por um bom período. E a gente, nesse período, a gente foi formando uma boa amizade, foi vendo o trabalho um do outro, né? E assim,
começou devagarzinho a ideia de construir esse, esse sonho, né, que era o escritório. A gente sempre tinha uns comentários aqui e ali, o que, que a gente poderia fazer se fosse a gente, as nossas decisões, e aí a ideia foi começando a se formar, foi começando a se formar, e quando a gente viu, é, a gente sentou um dia numa... Foi engraçado, porque a gente sentou numa padaria de esquina, né? Como tu gosta de falar, uma delicatessen, né? Na Braja Guiar, perto de onde hoje tem aquela Pug Pizza, Que é da né? Jordana, do marido da É, Jordana. do marido da Jordana, isso, na esquina da tua casa. Sim. E a gente pegou e começou a falar assim, olha, não, vamos montar o escritório, né? Vamos, vamos fazer, e aí? Aí nessa hora eu tava até um pouco preocupado, eu tava realmente com medo, né? E aí tu pegaste e falaste assim, porra, bicho, não, vamos fazer, nem que a gente, tipo, limpe o chão da rua no começo, mas a gente vai dar certo, vamos acreditar no nosso trabalho, vamos acreditar nas nossas coisas. E aí foi o momento de avisar lá, né, o pessoal lá do Silveira Tias, que a gente estava saindo e, cara, quando a gente saiu, a gente sempre quis deixar, né, nesse momento o Márcio já não estava mais lá com a gente, né, mas a gente, enfim, quis comunicar a todos, quis comunicar os sócios da área, que era na época o Leonardo Menescal, o Alexandre, o Afonso e o Dr. Scaff também. E foi muito bom, assim, sabe? O período que a gente teve lá, eu só tenho a agradecer a eles. E foi bem divertido, cara, esse período. Claro que a gente teve algum... Sempre tem algumas diferenças, né? Porque depois é forma de trabalhar, né? Mas foi um período de muito aprendizado, foi um período de crescimento pessoal e profissional realmente muito grande. E depois dessa conversa, né, aí a gente se despediu e, cara, a gente não tinha nada. Tu É, quem choraste tá... na despedida? Ah, chorei, cara, chorei. Eu não Chorei, chorei. eu fiquei meio emocionado de falar com o Afonso e com o Léo, porque o Afonso, querendo ou não, pô, ele é da minha família e o Leonardo eu realmente sempre tive ele como um grande mestre, então fiquei realmente emocionado ali no momento e foi um momento bacana, foi um momento bem bacana de passar. Outra coisa, aí passando um pouquinho, né, dessa parte, aí a gente começou a planejar a estrutura do escritório, né, o que que a gente ia fazer, o que que a gente estava pensando pra gente, né. E aí, cara, os meus pais, a minha família, no caso, meu pai, a minha tia Betinha e o meu tio Clóvis, eles têm uma sala comercial lá no edifício Rail One, que é onde é hoje o nosso escritório, só que lá não tinha nada, né? E cara, esse período foi bem difícil pra gente, porque a gente trabalhava na sacada da minha casa, Naquele bar. né? No bar que fica na sacada, né? E realmente escritório mesmo não tinha um espaço físico, né? Aí o Domingos ficava trabalhando na parte de captação de cliente, na parte de direito, e eu quase como um arquiteto, mestre de obras, acompanhando as obras do escritório, né? E até porque as obras só se desenvolviam à noite, né, lá no prédio, por causa de restrições de horário, e aí realmente foi um período bem complicado, a obra se estendeu bastante, e foi bem difícil, cara, esse começo. O que eu posso dizer é que a nível de estrutura foi bem difícil. Graças a Deus, meus pais puderam ajudar a gente, não só a nível financeiro, né, na parte, tipo, do escritório, mas também a nível emocional. Foram vários almoços que eles proporcionaram tipo, para gente, sempre encorajando, sempre acreditando, né, nesse nosso sonho, né, e graças a Deus são 3 anos, né, agora,
E Você tá assim, a gente. devendo. É, a, a minha mãe me fala sempre disso. A, Pois é. a, a, que mais? São. Mas se a gente olhar para trás, nesses 3 anos, a gente vê que muitas empresas não conseguem durar tanto, né? Então, assim, a gente vê que a expectativa, se eu não me engano, média das empresas no Brasil são de 2 anos, e a gente já está com 3. Eu já digo que a gente pode Estamos se considerar escapando. vencedor, já escapamos desse primeiro crivo. E aí, se Deus quiser, é só crescer agora, né? A gente teve um momento de dificuldade por causa desse período do coronavírus, como todo mundo está passando, né? E eu entendo a dificuldade, a gente também passa por essa dificuldade. E, assim, agora, Domingos, quero que tu fales um pouco, cara, sobre o porquê da gente ter escolhido a área tributária, quais são as vantagens, Tá, as desvantagens tá, da nossa área. tá. É o seguinte, antes de entrar na história do direito tributário, por que nós o escolhemos, só fazer um complemento ao que o Gil falou do escritório Silveira-Tias. Ali é uma escola. Para mim, foi a escola do direito tributário. Eu Verdade. já vinha de uma experiência com duas figuras que para mim também são extremamente importantes, que são o Fernando Favacho, que hoje coordena o IBET aqui em Belém, e o então sócio dele à época, o Dr. Jean Cimei, que é um mestre, é uma figura do maior, da maior envergadura em relação ao direito tributário. Até hoje a gente conversa, troca ideia, ele é um orientador, foi o Dr. Jean, inclusive, que estreou a TV Tributária, quando a gente fazia umas gravações horrorosas, né, com qualidade muito ruim. O Dr. Jean foi lá, deu a cara a tapa e também prestigiou o nosso trabalho, o nosso agradecimento a ele. E ao Márcio, com quem eu trabalhei diretamente lá no Silveira Tias, que foi a figura, digamos, que vivenciou comigo, ao lado do Leonardo Menescal, contigo lá, a advocacia tributária no cotidiano, todos os dias, em todos os momentos, nós respirando direito tributário no nosso trabalho. O Dil lá na Cefa, no Tribunal de Justiça, no Fórum, e eu lá na parte de tributação federal, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda, Justiça Federal e, enfim, tribunais superiores também, claro, abarcando todos os segmentos do direito tributário. Então, nosso agradecimento, mais uma vez, para reforçar, ao Escritório Silveira Tias, que foi a nossa casa, na pessoa da Jordana, que está nos acompanhando, a nossa gratidão sincera e eterna. Bom, por que o direito tributário? Eu acho que está muito clara a resposta, tendo em vista que a nossa vivência como advogados, ela se deu no âmbito do direito tributário. Nós não fazíamos outra coisa. Nós não fazíamos audiência trabalhista, defesas ambientais, defesas criminais. Era o tempo todo direito tributário. Então, nós estávamos ali numa imersão na área da tributação. Ou seja, nós não tínhamos competência para trabalhar com outras áreas, não é? Nós não tínhamos o conhecimento técnico. Além disso, a nossa pós-graduação, tu fizeste lá na FGV, né? Isso. E eu fiz no IBET, durante o nosso período lá no Silveira Tias, ela foi na área do direito tributário, claro, para nos auxiliar na advocacia do cotidiano. Então, vocês imaginam, duas pessoas que passaram a vida de advogados desde o princípio, trabalhando com direito tributário, estudaram na pós-graduação direito tributário, tinham que ir para essa área, né? Por uma questão de lógica, por uma questão assim de... como é que eu posso falar? De não ser tão... não arriscar Na verdade, tanto também, né? na verdade é uma questão de afinidade, né? Sim, de Tipo, afinidade. porque a gente nunca trabalhou com outra área. Mas E, eu vou te falar assim, uma coisa. Por não só exemplo, não temos capacidade técnica para trabalhar em sim, outra área, como a sim. gente também não tem experiência. A nossa experiência sempre foi voltada quase que exclusivamente ao tributário. Então, assim, Foi exclusivamente no tributário, né? Desde o então, começo. assim, não, a exceção que a gente fez logo para a gente deu uma ajuda num caso de consumidor, mas enfim, fui eu que Ah, fiz. aquele que bateu no teu carro, né? É,
Foi, enfim. Mas, por exemplo, no meu caso, a minha primeira paixão foi o direito constitucional. E aí, não, não dá para você viver no começo da carreira da advocacia no direito constitucional. Né? Você não é um Luiz Barroso da vida, um Daniel Sarmento da vida, um Ives Gandra, que pode se dar o luxo de trabalhar com o direito constitucional daquele tipo que vai fazer sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Não dá, é impossível, eu acho, né? Então, a minha primeira paixão foi o direito constitucional. Eu era louco por direito constitucional na faculdade. Houve um momento em que eu me engajei com direitos humanos. Eu fui, inclusive, competidor lá em Washington, na American University, na área de direitos humanos. Ganhei uma premiação aqui no Brasil, junto com uma equipe do CESUP, onde nós estudávamos. Tu andava até com uma bandeira do PT, né? Era? Enfim. Mas o que acontece? Eu fui participar dessa competição lá nos Estados Unidos em 2012. Quando eu voltei de lá, eu voltei completamente mudado. Falei, bom, eu aprendi muito, conheci gente muito bacana, mas eu acho que não é minha área de trabalho, né? E nessas alturas eu comecei a estudar direito tributário na faculdade. E eu me apaixonei por direito tributário também. E consegui perceber que eu podia aliar o conhecimento teórico do direito constitucional, não é? Com a possibilidade de trabalhar o direito tributário na prática, porque o direito tributário ele é um direito eminentemente constitucional. Não existe na Constituição brasileira uma matéria que tenha um tratamento tão forte, tão amplo quanto o direito constitucional. Nem o direito penal, que trata da nossa liberdade, claro, tem um tratamento constitucional tão grande quanto o direito tributário. E isso tem implicações no cotidiano. Né? A Ana Celeste está falando que eu sou burguês para ser de esquerda. Não, não sou burguês, não. Eu sou do campo, eu sou rural, sou... Vai, Domingos, continua a tua explicação, vai. Mas aí o que acontece? Então, traçada toda essa história, nós optamos por trabalhar com o direito tributário. Vantagens da advocacia tributária, na minha opinião. Nós nos preparamos para trabalhar com a advocacia tributária na nossa carreira, na nossa dupla, né? Nós trabalhamos com a advocacia tributária antes de começar o escritório. Nós estudamos o direito tributário um pouquinho, porque ele é gigantesco, né? na pós-graduação. Então, nós nos preparamos para trabalhar com a advocacia tributária. Esta, na minha opinião, foi uma das vantagens, não é? A segunda vantagem, o mercado em Belém, ele sempre foi um pouco carente de advogados tributaristas. Quando eu falo isto, eu digo com todo respeito e com toda a sinceridade do meu coração. Carentes no sentido de pessoas que se dedicam exclusivamente ao direito tributário, né? Eu falo aqui pessoas que estudam direito tributário, que pesquisam direito tributário, que vivenciam no cotidiano o direito tributário. Não estou falando daqueles colegas que, claro, podem fazer, porque têm a liberdade para fazer, trabalhar com várias áreas ao mesmo tempo. Eu me refiro especificamente aos amigos advogados que trabalham diretamente, especificamente com o direito tributário. Nós sempre tivemos uma carência muito grande aqui em Belém. No Pará como um todo, né? Se em Belém nós temos a carência, imagina no interior do Pará. Então, esta é a segunda vantagem. Desvantagem, né? Primeira desvantagem, o empresário tem pouquíssima confiança em gente jovem, né? Direito tributário, você lida com dinheiro todos os dias, né? Você lida com o patrimônio do contribuinte, quer dizer, uma parte do patrimônio do contribuinte. Então, ele tem muito receio de colocar na mão de duas ilustres pessoas desconhecidas, não é? A responsabilidade para cuidar da sua, do seu dinheiro. Então, essa é uma desvantagem muito grande. E aí, quando você começa na área do direito tributário, se você não tiver paciência, você não vai para frente, porque a coisa demora para acontecer. Tanto a captação do cliente quanto o retorno financeiro. Uma ação contra a União demora o quê? Lá, 5 anos para acabar? Isso pensando positivamente. Isso muito positivamente, por sinal. Exato, exato. Demora muito para vir. Porque você imagina, vamos lá, vamos pegar aqui uma execução fiscal que é o nosso cotidiano. Vem a execução fiscal, o contribuinte se defende via embargos. Se ele ganhar, a União apela. Se ele perder, ele apela, evidentemente. Quem vai nessa dinâmica de ganhar e perder vai recorrendo, claro, porque quer usar de todos os mecanismos a seu dispor para levar a melhor. E nessa história, quem advoga contra o poder público tem que contar ainda,
infelizmente, com os prazos, com os privilégios que o fisco tem no Poder Judiciário. Né? Então, assim, Fora a força isso política, né? fora a força política, com certeza. Na verdade, hoje, como a gente passa por um momento de crise econômica, não só por, por opções erradas dos antigos governantes, né, do nosso país, mas também agora, em função dessa crise do coronavírus, o governo está sem dinheiro. Então, assim, a desculpa é muito fácil de dar contra o contribuinte em favor, por exemplo, da União, do Estado. É sempre assim, ah, não, porque precisa de dinheiro para uma política pública. Então, a gente ainda briga com isso. É uma briga um pouco É, até injusta, exato, entendeu? exato. Nós, por exemplo, nós temos poucos casos de juízes que dão liminar contra por exemplo, o fisco federal sem ouvir, não é, a autoridade coatora. Quantas vezes você impetra mandado de segurança, por exemplo, contrato do delegado da Receita Federal, não é? E o contribuinte, pelas próprias circunstâncias do mandado de segurança, já chega com toda a documentação ali, em juízo, pronta, não é? Todo o material probatório. Por exemplo, já tem um despacho da Delegacia da Receita Federal negando algum direito do contribuinte, dizendo as razões por que nega aquele direito. O juiz, quando olha aquilo, pelo bom senso, eu penso, ele já deveria analisar o pedido liminar do contribuinte. Dou ou não dou? Não, ele não, tem que ouvir a autoridade coatora, falar. Pô, mas está ali, ela já disse. Não dou a certidão para o contribuinte porque ele não entregou as declarações que ele era obrigado, as obrigações acessórias. Já disse por que não tem. Então, por que ele vai ouvir ainda? Então, ainda tem esse problema. Alguns juízes, infelizmente, têm um certo receio de enfrentar o fisco, né? Eu não sei por que isso acontece, mas isso eu vejo muito aqui em Belém também, em Goiás a gente teve uma situação dessas também, enfim. Olha, o Matheus aí, é só um momento. O Matheus Amorim, ele é meu colega foi meu colega aqui em Belém, um dos meus amigos que eu fiz quando eu cheguei em Belém. Tá pedindo um abraço aí pra galera do Gentil. Um abraço para os meus amigos lá do Colégio Gentil Bittencourt, com a licença do Dil. Pronto, Matheus, tchau. Sim, enfim, essa é a dificuldade que eu percebo na advocacia tributária. Uma das dificuldades, né? E dar contra o poder do Estado. Conseguir clientes que confiem em vocês. Na gente, no caso, né? É muito difícil. É muito difícil que você mexe com dinheiro. Né? O cliente talvez queira perder a liberdade dele, mas não queira perder o dinheiro. É brincadeira que eu estou falando, claro. Beleza, eu vou falar um pouquinho agora sobre como funciona, né, a dinâmica do nosso escritório, né? Porque a gente, ao longo do tempo, a gente foi mudando, aperfeiçoando, né? Assim. E pensando em aliar as nossas forças e fraquezas em prol do nosso escritório, né? Então, como a gente falou no início da live, a gente veio do Silveira Tias, né? E lá no Silveira Tias a gente tinha um modelo de divisão. O Leonardo Menescal ficava responsável pela parte estadual e municipal e o Márcio Maués ficava com a parte federal, né? E aí seus respectivos sócios, o Afonso Lobato e o Fernando Scaff. Eu dou 2 capas. Isso. Aí sempre teve essa divisão. Então a gente é um escritório que 35 anos, mais de 35 anos de mercado, a gente, esse é o modelo a ser seguido, né? Até porque a gente trabalhava já, a gente já tinha afinidade nessas áreas, com a matéria e também com, mais importante, que eu acho que a gente não pode deixar passar. A experiência é muito importante. A experiência, o trato com os funcionários do fórum, as pessoas do Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Cefa, Receita, Prefeitura. É muito importante esse contato próximo com esses servidores. Então, a gente sempre teve boas relações com eles. Então, eu sempre tive uma boa relação com o pessoal da Cefa, do Eu não conhecia Tribunal. ninguém lá. Do Tribunal e, assim, a gente começou o escritório com essa dinâmica. Aí íamos cada um para o seu lado, né? Estado e município,
eu ficando responsável e o Domingos com a parte federal. Só que depois de um tempo, a gente percebeu que o escritório estava um pouco estagnado. Estava um pouco, não estagnado tipo, no sentido de parado, mas a gente não conseguia dar aquele passo a mais, né? Então, assim, o que que a gente fez? O que que a gente pensou? O que que a gente bolou? Bom, Gil, tu és um cara que gosta de conversar com o cliente, tu és um cara que tem muita paciência para tratar com o cliente e tu gosta desse tipo de trato. E sempre foi realmente minha função, digamos assim, no escritório, cuidar da parte administrativa da coisa. Pensar em estrutura, pensar em formas de pagamento, enfim, a parte administrativa como um todo sempre ficou comigo. E aí, o que que a gente pensou? Bom, vamos fazer uma divisão aqui, né? Vamos dividir. Eu vou ficar com a parte de administrativa do escritório, relações com os clientes e a parte de captação, né? E o Domingos, que sempre gostou, né? Pode falar isso, né? Afinal, tu que trabalhas nessa parte mesmo, Sim. com a parte do direito. Que aí a gente alinhou duas coisas, tipo, duas situações que a gente sempre gostou de fazer, né? É, Em prol do nosso escritório. E desde quando a gente adotou esse modelo, o nosso escritório mudou de patamar. A gente conseguiu aquilo que a gente almejava. O escritório realmente entrou em uma outra fase, né? A gente teve um crescimento muito bom, realmente não tenho o que reclamar, né, do nosso crescimento nesses últimos, acho que um ano e meio que a gente começou a adotar esse modelo, um ano e meio mais ou menos. A gente aumentou o nosso número de clientes, manteve, se não todos, diria que 95% dos nossos clientes e com um alto índice de satisfação em relação ao nosso serviço, porque se trata de um serviço muito personalizado, né? E com isso a gente conseguiu agregar valor, né, para os nossos clientes e pensando sempre em trazer novidades, né? Eu até comecei tem pouco tempo na Fundação Dom Cabral um curso de gestão, né, para poder tornar ainda mais profissional a parte administrativa do nosso escritório e também poder crescer ainda mais, né, o nosso nome, a nossa marca e, quem sabe, deixar um legado bem legal aí no futuro. é. Migão, uma coisa que é muito importante para a gente, eu não sei se tu queres fazer mais algum comentário em relação a como funciona a nossa dinâmica, mas eu acho que é fundamental tu falares que, é porque é tu que cuida dessa parte, sobre as mídias sociais do escritório. Vamos já? Fala um pouco de como começou essa ideia, o que que tu achavas disso? Conta aí um pouquinho. Tá, tá. Só para complementar aí o que o Gil falou da história, eu lembro que quem nos deu essa ideia da divisão, não exatamente, mas de uma maneira de organizar o escritório foi o Fernando Favacho. Uma vez conversando com ele, ele falou assim: não cobre o seu cliente, mande alguém cobrar, a sua secretária, qualquer pessoa, menos você. Por quê? Pode causar um mal-estar, às vezes o contribuinte, sei lá, o cliente, desculpa, vai se aborrecer com você e tal. E seria muito fácil o cliente se aborrecer comigo, porque eu não sou uma pessoa de muito papo, muito embora fale muito, eu sou um técnico. E aí nós visualizamos lá no perfil do escritório que o Dil se aproximava mais disso, né, dos números, do contato com os clientes, das relações públicas, enquanto eu tinha o perfil mais técnico do direito tributário. E aí nós fizemos a divisão, né? Aí o Dil ficou com a parte administrativa do escritório, financeira, cobra aos clientes, fala com os clientes, tem um relacionamento muito legal com os clientes adoram falar com o Dil, e eu fico mais na parte do direito tecnicamente falando. E isso é um negócio muito bom. Isso é um negócio muito legal, que eu acho que funciona mesmo. No nosso caso, funcionou pelo menos, né? Porque você imagina,
pegar vários advogados, todos eles ali, focados no escritório, brigando em relação a teses jurídicas, e o financeiro do escritório está abandonado, a administração está abandonada, porque os advogados não têm esse perfil, ou porque eles não querem, porque eles são preguiçosos. Enfim, eu acho que funciona muito. Eu agradeço mais uma vez ao Fernando pela dica que deu e nos ajudou muito. Em relação às mídias sociais, o que acontece? Nós começamos dia 14 de maio, né, de 2017, o escritório. Em junho, por alguma razão, me bateu a vontade de gravar um vídeo por conta de um programa de parcelamento do governo federal, que começou e aí vinha ajudar muitos contribuintes. Eu falei, bom, vou gravar um vídeo aqui para falar que a partir de hoje nós vamos passar orientações tributárias para os contribuintes. Ninguém fazia isso em Belém, não que eu saiba. Se eu estiver sendo leviano, por favor, façam um comentário aí embaixo. Mas até onde eu sei, ninguém fazia conteúdo audiovisual jurídico em Belém, no Pará, não é? Para as mídias sociais. E aí nós gravamos o vídeo falando, olha, a partir de hoje nós vamos dar orientações tributárias para as pessoas que nos acompanham. E aí, a partir daí, nós estamos fazendo os vídeos, gravando as orientações, a coisa foi avançando, o Instagram também se desenvolveu mais. Nós somos amigos lá do Rominho, do portal Roma News, e numa conversa a gente ajustou que nós trabalharíamos também com uma coluna no portal Roma News, que é a nossa coluna Tributando, não é? Onde a gente também coloca as informações para os contribuintes. Paralelo a isso, nós lançamos no YouTube a TV Tributária, que é o nosso espaço de entrevistas com os profissionais do direito tributário e outras personalidades no YouTube. Às vezes nós fazemos link com a coluna Tributando e também com o Instagram, claro. Não é? Não só entrevistas, né? Não só entrevistas. Temos outros conteúdos também, Sim, explicações sim. acerca do direito tributário temos mesmo. Conteúdos informativos, é verdade. Temos conteúdos informativos Isso. lá na TV Tributária também. E, enfim, aí começou assim a história das mídias sociais. E como eu sempre gostei de falar muito, não é? Sempre gostei da comunicação. Eu estudei um semestre de comunicação aqui em Belém, até que veio uma decisão do Supremo dizendo que jornalista não precisava ter diploma. Eu falei, bom, o que eu estou fazendo aqui então? Vou fazer outra coisa da vida, né? E aí fui estudar Direito e alinhei, graças a Deus, o direito tributário com a comunicação, de que eu gosto muito, né? E montamos essa história de mídia social. Qual a importância das mídias sociais para um escritório de advocacia? As mídias sociais, no nosso caso, nos deram o primeiro cliente fixo, né? Nosso primeiro cliente foi uma indicação de uma amiga contadora, que claro, nos colocou à disposição do contribuinte. Nós fizemos um trabalho para ele. Muito bem, muito obrigado, né? E aí, em relação... A gente precisa de clientes fixos para sustentar o dia a dia, né? E aí, pelo Instagram, eu conheci a contadora de um empresário, não é? E aí... Bom, mandaram uma pergunta aqui, mas depois a gente vê. Voltando. Pelas redes sociais, eu conheci a contadora de um empresário, conversei com ela, e aí ela me apresentou este cidadão, e aí pronto, passados uns meses, nós firmamos o nosso primeiro contrato, né, de partido, que é aquele que nos sustenta no dia a dia, na caminhada, né? Mas, então, as mídias sociais, para quem não é ninguém, elas se tornam um poderoso instrumento de você se apresentar, de você falar do seu trabalho, de você vender o seu peixe. Hoje, quem não tem mídia social, para mim, está extremamente atrasado. Extremamente atrasado. Na verdade, ajuda o pequeno, eu vejo dessa forma, ajuda o pequeno, de certa forma, a se igualar ao grande, né? Sim, porque sim. a difusão, a propagação da informação, você consegue da mesma forma. Talvez o pequeno não consiga ter dinheiro, por exemplo, para comprar um espaço físico num jornal de grande circulação, mas com um valor relativamente pequeno consegue alcançar o mesmo número, digamos assim, de pessoas. Então, eu acho que vale a pena por isso, né, essa questão de mídia social e o alcance, né, da equiparação. Senão, sim, o pequeno jamais iria...
fazer O frente ao pequeno, grande, digamos assim. muito difícil, talvez em anos ele fosse, É, ele passasse a concorrer com o grande, concorrer que eu falo no sentido de se igualar, claro. Mas sim, aí uma coisa que me chama a atenção na comunicação do advogado. A linguagem jurídica, ela é chata, por si só. É uma linguagem muito chata para quem não é da área, como é chata a linguagem dos médicos para a gente, né? Então, o que é que eu penso sobre a comunicação jurídica nas redes sociais? Simplicidade acima de tudo. Clareza. Eu sempre cito como exemplo a seguinte sentença. Às vezes a pessoa vai falar sobre uma novidade legislativa, ela começa: o presidente da República assinou a medida provisória que dispõe sobre não sei o quê, blá, blá, blá. Fala, gente, reforma a sentença, reforma a frase, fala assim, olha, mudou a regra, entendeu? Tem uma novidade. Transforma a linguagem jurídica para uma linguagem simples. Porque o seu público, eu imagino, é um público leigo. Você não está falando para o seu amigo advogado, para o seu amigo juiz, para o seu amigo promotor, em última análise. Você quer atingir uma parcela de leigos para que essa parcela tome os seus serviços. Então, a linguagem precisa ser muito clara, muito simples. Quando a gente chama o pessoal para colaborar com a gente lá no Portal Roma News, a primeira indicação que eu falo é o seguinte: por favor, um texto muito claro, um texto simples para que as pessoas compreendam a sua mensagem. Se você começar a enrolar, se você começar a falar no jargão, não é? Que eu não estou dizendo que é proibido, estou falando que é um momento inadequado. Aí a coisa complica, eu acho. Mas, moral da história, mídia social é super importante. Nós usamos muitas mídias sociais, para nós fez um grande diferencial, e fica aí a nossa dica para os companheiros que queiram eventualmente trabalhar com esse instrumento, queiram diversificar a sua forma de atuação. beleza. Vamos falar agora aqui um pouco, eu vou falar um pouquinho da questão da formação do advogado, entender muito nesse tópico, porque eu acho que a gente foi falando ao longo dessa nossa live, né? A gente falou da nossa formação, da importância de ter uma especialização. O Domingos falou que eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, né? E ele fez o IBET, né? Ambas formações foram muito boas, mas para quem vive o direito tributário na prática sabe que ambas, eu acho que de um modo geral, a especialização no Brasil ela só atinge uma certa superfície, né? E no direito tributário é mais ou menos dessa forma, porque existe um mundo fora aquilo, entendeu? Um contribuinte pode chegar com uma situação que você sequer viu na sua especialização. Claro que o arcabouço teórico vai lhe ajudar e realmente não estou dizendo para não fazer, pelo contrário, faça, que é muito importante, né? Mas eu acho que a pessoa não pode deixar de lado a parte prática, a parte da experiência. Eu acho que nesse momento ela conta tão ou mais importante que a parte teórica. Por que eu estou falando isso? Pelo menos essa é a minha opinião. Porque muitas das vezes a gente ouviu isso até de um cliente nosso. É um advogado super bom, é um advogado super qualificado, tecnicamente falando, mas ele não resolve o meu problema. Enquanto que eu tenho um advogado que não é tão bom tecnicamente, mas tudo que eu peço, eu consigo. Então, aos olhos de um cliente, quem é mais importante? Claro que vai ser É aquele lógico. que, É o resultado resolveu, prático. que resolveu o problema dele. Eu não vou entrar aqui em bola dividida acerca de mestrado ou não. Eu não vou entrar nessa bola dividida, porque eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, né? Que é a parte de se você quer ser um professor, se você quer seguir a carreira acadêmica, eu dou todo o apoio para você, né?
e realmente reforço, acho que é importante. Agora, se você quer seguir o rumo da advocacia privada, no caso, aí eu já não sei se é tão importante, mas eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, porque realmente é uma bola Claro, dividida e isso é uma opinião pessoal, tá? claro. Eu não quis fazer mestrado. Eu poderia ter me encaminhado pela carreira acadêmica, mas eu não quis porque, para o meu cotidiano, não se mostrava muito uma ideia muito frutífera, digamos. Então, preferi. Na verdade, tem que ver o que você quer fazer, Sim, né, efetivamente. Que carreira você quer seguir. sim. Existem muitos profissionais bons, tu já até citaste aí, que é um grande advogado, que no caso é o Dr. Jean Cimei, Ah, tem o sim. próprio Fernando Scaff, que dispensa apresentações, o Leonardo Menescal também, que é mestre pela Universidade Federal daqui do Pará, também é outro que dispensa apresentações. Mas assim, hoje, na nossa realidade, me, Domingos da Assunção e Carneiro, a gente acha que a especialização, o dia a dia, a prática, a experiência do dia a dia veio a contar mais do que propriamente um mestrado. Quem sabe lá na frente, né? A gente não pode Sim, fechar não, nunca uma claro. porta, Com né? certeza. Mas por hora, pelo menos assim, eu não penso e também eu acho que também não penso em fazer pelo menos nada por hora, né? É. Então, assim, o que eu poderia dizer para um advogado que está no começo de carreira e que, por exemplo, saiu dos bancos da faculdade agora, ou então saiu de uma especialização, e o que ele tá almejando para a vida dele? Olha, eu quero ser sócio de um grande escritório, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Eu ia dizer para ele terminar com a sua especialização, né? Tentar fazer ela da melhor forma possível, com boas notas e tentando absorver o máximo possível de conteúdo. E mais importante que isso tudo, procurar um escritório de advocacia que trabalhe na área que você quer fazer. No nosso caso, direito tributário. Sim. Então, assim, eu acho que é fundamental essa experiência. Eu tive 5 anos no Silveira Tias, se eu não me engano, tu tiveste 4. Então, a gente já veio com uma bagagem bem forte. A gente não foi, tipo, dois aventureiros que, não, olha, a gente tem uns títulos de especialização, mas. E só, entendeu? A gente também tinha muita experiência. A gente sabia o que fazer e como falar. Eu acho que essa é a dica que eu posso dar para os Entendi. jovens advogados, né, que porventura estejam acompanhando a gente. Então, assim, procurem sempre a especialização, procurem sempre fazer o acompanhamento diário das suas leituras, estar com o conteúdo sempre atualizado, né, também que é muito importante, até porque a gente tem uma mudança legislativa um tanto quanto corriqueira, né, no nosso país. Então, assim, experiência, especialização e atualização sempre é fundamental pro advogado. Né? Agora, Eu acho isso. que é isso mesmo. Não tem nada para acrescentar nessa história. Experiência, especialização, né? E a atualização. Agora, tem um negócio que eu acho o mais básico para um advogado, seja ele de que área for. O advogado que não lê, que não tem o hábito da leitura. Eu não estou falando de leitura técnica. Eu estou falando de outros tipos de leituras. Ele vai ter um problema seríssimo. Por quê? A palavra é o objeto de trabalho do advogado. Né? Ele vende o serviço de advocacia tendo como instrumento a palavra. A palavra escrita numa petição, a palavra dita numa sustentação oral. Então, se ele não tiver um arcabouço cultural, um hábito de leitura cotidiano, ele vai ter sérios problemas. E aí, recomendação que eu faço para os advogados: leitura pesada de literatura. Por quê? Repara, no seu cotidiano você trabalha com seres humanos, não é? Você
trabalha com um cliente chato, com um cliente exigente, com um cliente que pensa que você é um psicólogo, que um cliente que pensa que você é a mulher ou é o marido dele ou dela, dependendo da situação. Então, você precisa ter maturidade emocional para lidar com esses tipos de seres humanos. E a literatura dá um pouco de conhecimento, porque ela te apresenta os diversos tipos de seres humanos. Então, a leitura cotidiana é muito importante para o advogado. Aprimora o vocabulário, aumenta o conhecimento de mundo e prepara para a vida também. Então, é uma dica que eu dou. Muitos advogados procuram cursos de oratória, com todo o respeito que eu tenho, pela liberdade da escolha e pela liberdade de oferecer um curso de oratória, mas a maioria é fajuta. A maioria é balela. Por quê? Porque vai ensinar o cara, a pessoa, a falar como se a pessoa não tem conteúdo, se a pessoa não tem repertório. Então fica difícil. Né? Vai falar o quê, né? Técnica de fala, respiração, como pegar o microfone, mas a pessoa vai falar o quê? Ela não tem repertório, ela não tem conhecimento, então isso é um problema. Portanto, conselho, leitura cotidiana. Um capítulo por dia, pelo menos. E nós sempre tivemos no escritório um comportamento muito sóbrio em relação a trajes. Nós sempre nos portamos, eu acho que com muita dignidade, mas sempre uma maneira assim um pouco mais simplória, não é? O que acontece? Advogado se veste, né, com mulheres muito bem trajadas, homens com ternos e afins por conta da dignidade, digamos, da nossa profissão e da solenidade que nos cerca. Então, o advogado precisa ficar muito atento a isso, né, a maneira de se apresentar. Por que eu estou falando isso? Para fazer a propaganda de uma amiga minha, da Ana Celeste Franco, que está nos prestigiando aqui. A Ana Celeste dá dicas para as pessoas que querem ser finas. Nós não conseguimos ainda atingir esse nível, mas a gente está no caminho. A Ana Celeste tem o blog Etiqueta e Tal, também é colunista lá do Portal Roma News, pode ajudar as pessoas que queiram dar uma polida aí no comportamento. A Ana Celeste está à disposição de vocês. Mas agora a gente vai dar continuidade aqui no nosso papo, porque nosso tempo está acabando. Não é, Gil? Cara, a gente tá com 47, mais ou menos. Temos 13 Bora, minutos, pelo menos. bora falar um pouquinho aqui, vamos dividir esse tempo rapidinho para mim e para ti, e falar um pouquinho sobre as perspectivas de futuro. Cara, é difícil falar hoje em perspectiva de futuro, né? Porque a gente está passando por uma situação inédita, né? A nível global. Esse período do coronavírus realmente foi uma situação que pegou todo mundo, não de surpresa, porque já vinha se demonstrando desde janeiro como uma situação séria na China. Mas aqui no nosso país veio muito forte, no nosso estado também veio bem forte. A gente escuta muitos relatos de falta de leito em hospital, e, enfim, aqui os nossos irmãos daqui do Amazonas também estão com problemas terríveis. Então, assim, falar em expectativa de futuro, é claro que a gente é sempre otimista, né? Por natureza, sempre otimista. Mas eu espero, sinceramente, que essa situação de calamidade passe o mais rápido possível, e eu acredito que, como sendo um eterno otimista, realmente, como eu falei, o Brasil vai ter um avanço, né, de um modo geral, e eu espero que a gente consiga pelo menos dobrar, triplicar o nosso tempo de vida de escritório, né? Que continue nesse sucesso. Eu desejo sinceramente a todos que tenham saúde nesse momento, porque sem isso nada é possível. Eu peço a Deus também que proteja a todos. É só o que eu posso falar nesse momento. Eu tenho 10 minutos então para falar um bocado de coisa ainda aqui. Vamos lá. Perspectiva de futuro. Claro que nós estamos... Um momento, por favor. Acho que a Renata está fazendo uma pergunta. Vocês acreditam que muda algo específico na área de vocês? Algum procedimento? Eu acho que
Procedimento já mudou uma coisa. O procedimento mudou, aquela questão da Cefa. Qual? Aquela reunião não, a questão de fazer sustentação oral na Sim, Cefa. Hoje, do TAF. isso, teve uma mudança em relação a isso. Agora vai ser virtual, né? Nós temos muitas mudanças tributárias, né? Teve essa mudança no TARF, não é? A Receita Federal abriu canal de atendimento que antes não existia, quer dizer, existia ouvidoria e tal, existia o ECAC para as empresas de lucro real, enfim. Agora a Receita Federal abriu um caminho novo para o contribuinte ser atendido nessa história, por conta dessa história da Covid-19. Nós tivemos o fim do voto de qualidade no CARF, que era uma praga, não é? Chegava lá a briga no CARF, né? O CARF é a última instância administrativa de briga envolvendo matérias tributárias de caráter federal. Foi onde o Guga chorou, né? Quando teve aquela situação toda dele lá. Ele mesmo foi fazer a sustentação oral dele lá e chorou por conta da autuação que ele sofreu. Mas, enfim, acabou o voto de qualidade no CARF, que era assim, empatava, né? São 11 conselheiros. Dava 10-10, o voto do presidente desempatava. Geralmente, o presidente, como é pró-fisco, ele votava em favor do fisco para manter a autuação fiscal. E aí o contribuinte ia ter que brigar na justiça se ele quisesse ainda, né? Então acabou essa história. É claro que está no Supremo ainda, foi ajuizado uma ADI lá no Supremo e vamos ver no que é que vai dar. Mas, em termos eu tenho uma situação que eu acho que vai mudar, que eu lembrei agora. Eu acho que... Até desculpa te interromper. Eu acho que vai mudar a questão com o trato com o cliente em relação, por exemplo, a certas reuniões. Vai mudar a questão de deslocamentos, muitas das vezes que eram desnecessários. Entendeu? Reuniões que são para bater papo. Não, eu vou lá só para marcar presença. Eu acho que isso, em função... As pessoas começaram a perceber que existem tecnologias, né? Por exemplo, live no Instagram, live no Facebook, live no YouTube, o Zoom que conecta várias pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, isso realmente eu acho que é uma coisa que vai mudar. Não acho que a rotina de escritório vá mudar tanto, mas já começa a se avizinhar com bons olhos a questão do home office, se você for uma pessoa com uma certa organização, né? Eu acho que é importante também tratar sobre essa questão. E eu acho que a tecnologia vai aproximar mais a gente, né? E vai quebrar mais as barreiras, entendeu? Então, desculpa aí, essa foi meu a Renata comentário. Quer dizer, concordou contigo. Vai haver um maior esforço em se adequar às tecnologias, certamente. É grande ganho para todos. Eu concordo plenamente com isso, né? Eu acho que tem, mesmo as sessões virtuais dos tribunais, nós, advogados, em razão delas, não vamos precisar ir a Brasília para fazer sustentação oral. Eu espero. Já acontece hoje audiência via Skype, né? No STJ tem situações em que os ministros recebem os advogados via Skype, tem intimação pelo WhatsApp já. Então o negócio evoluiu muito. Agora, ainda falando de perspectivas, especificamente da área tributária, uma coisa, nós vamos precisar da reforma. Quer dizer, todos nós sabemos que a reforma é necessária, né? Talvez implementar a reforma tributária seja mais difícil do que foi a implementação da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Por quê? Porque a reforma tributária vai mexer num vespeiro chamado federação. Ninguém quer perder. Nem Estado, nem União, nem município. Você já imaginou mexer em ICMS? Olha a loucura que é mexer no ICMS. A bagunça que é o ICMS. Né? Então, vai dar uma confusão muito grande. É como diz o povo, é briga de cachorro grande. Né? Outra questão, as medidas tributárias adotadas para enfrentar a Covid, elas, do meu ponto de vista, estão aquém do que é necessário. Eu penso que, da parte do governo federal, vai vir, por exemplo, um programa de parcelamento. Até porque a transação que existe hoje como novidade
não é? Ela é um pouco fraca em termos de benefício. Ainda mais a transação extraordinária, né? Que apenas deu uma elasticidade aí no prazo de pagamento. Aumentou o número de parcelas, mas sem benefício qualquer para o contribuinte. A extraordinária, eu estou falando. Né? Então, com perspectiva, reforma tributária, eu acho que vai acontecer, vai ter que acontecer, e em relação ao Covid-19, novas medidas tributárias para aliviar aí o sofrimento do contribuinte, porque as empresas estão fechando, os contribuintes estão em apuros. Né? E com perspectiva de trabalho, eu sinceramente acredito, como nós abrimos numa crise, no auge da crise de 2017, nós vamos passar, se Deus quiser, todos nós vamos passar por mais esse momento de dificuldade para que a gente triunfe lá no final. E aí, já me encaminhando para o fim da nossa live, eu agradeço a todos vocês que prestigiaram o nosso trabalho, que prestigiam a nossa atuação aqui no Instagram, na Coluna Tributando, no YouTube, no Facebook, enfim, em todas as mídias sociais, em todos os canais em que nós aparecemos. A nossa ideia sempre é manter o contribuinte informado, orientado, para que no conflito com o fisco o seu interesse legítimo seja defendido. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Olha aí o George falando. Todo início é difícil. O futuro é gratificante. Parabéns. Um abraço especial a você, George, amigo querido, contador experiente aqui em Belém, que abriu as portas do seu escritório para a gente. A gente vai lá, fica horas conversando com o George, trocando experiência. É uma figura, não é? Uma grande figura da contabilidade, uma grande figura da cidade, um grande profissional. Muito obrigado ao George e também a todos os nossos amigos contadores que nos ajudam no cotidiano, Larissa, Isete, Luciana, nossos amigos de sempre, né? O Joel lá de Marabá, a Marcela, a Rosa, enfim, todos vocês, muito obrigado. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém, não é? Mas porque é possível a gente esquecer, mas a ideia é abraçar cada um, cada qual nesse momento de alegria pra gente. Dilton, tu tens 3 minutos aí para falar alguma coisa ainda. Não, eu só tenho a agradecer aos amigos queridos, aos nossos familiares, né? Enfim, é tanta gente que apoia, né? Esse nosso sonho que fica até difícil agradecer pessoas específicas, entendeu? São amigos que sofrem o que a gente sofre, são familiares que sabem a luta diária. Então, Deus que sabe, os nossos, que conhece o nosso coração, né? Sabe o que a gente passa, em qual momento. Então, assim, obrigado a todos, pessoal, de coração, muito obrigado. São 3 anos que a gente está fazendo, agora no dia de 14, e que venham os próximos anos com sucesso, com muita luta, com muita responsabilidade. Um abraço a todos, eu vou terminar por aqui. Pessoal, grande abraço a todos, tá? Valeu! Tchau, gente!